interessante. Uma dose de um medicamento foi administrada a um paciente por via intravenosa. Enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade do medicamento na corrente sanguínea crescia. Imediatamente após cessar essa administração, a quantidade do medicamento começou a decrescer. Um modelo matemático simplificado para avaliar a quantidade Q em miligramas do medicamento na corrente sanguínea, T horas após iniciar a administração, é dada por essa função. Então, mais uma vez, Q é a quantidade de medicamento em miligramas. T é o tempo da administração em horas. E olha o detalhe importante. Enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade do medicamento na corrente sanguínea crescia. Imediatamente após cessar essa administração, a quantidade começou a decrescer. Então, enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade dela ia crescendo. Quando cessou a administração, ela começou a diminuir. Está suspeitando que seja uma parábola com a concavidade para baixo, né? Enquanto a dose era administrada, crescia. Quando cessou a administração, começou a cair. Você acertou, é isso mesmo. Tá? Considerando esse modelo, a quantidade em miligramas do medicamento que havia na corrente sanguínea ao ser iniciada a administração da dose e o tempo que durou a administração dessa dose em horas foram, respectivamente. Questão extremamente perigosa, porque se o aluno for ficar decorando, ele não vai entender. Primeiro você tem que entender como é o modelo. Enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade em miligramas ia crescendo. Depois que ela cessou a administração, essa quantidade começou a decair. Você entendeu isso aí? Muito bem. Vamos começar. A função é menos t ao quadrado mais 7t mais 60. Onde o a é menos 1, com cavidade para baixo. O b é 7, corta o eixo y crescendo, já sabemos disso. E o c é 60, corta o eixo y no ponto 0 e 60. É muito importante que você já identifique A, B e C para você ter um jeitão da função, tá? Então, ao ser iniciada a administração do medicamento, T igual a 0. Você sabe que na maioria dos problemas de física, química, sempre o início de qualquer coisa equivale ao tempo igual a 0. Por quê? Porque é a partir dali que as coisas começam a ser quantificadas, começam a ser medidas. Então, no momento que se inicia, T é 0. Então, fazendo T igual a 0, você vai descobrir qual é a quantidade de medicamento que tinha no sangue. Faça T igual a 0. Então, ó, substituindo na função T igual a 0, vamos lá, Q de 0, simplesmente Q, menos 0 ao quadrado, mais 7 vezes Z mais 60. Ou seja, Q0, 60 miligramas. Onde tudo começa no T0 é onde corta o eixo Y. Sim, porque onde eu corto a parábola do eixo Y é equivalente ao x0. Nesse caso, tempo 0. Então, olha que interessante. O C, numa função de segundo grau, sempre é equivalente ao tempo 0. Nesse caso, x0. X é o tempo aí. Então, 60 miligramas é o ponto onde corta o eixo Y. Então, é exatamente quanto eu tinha de medicamento no início. Agora, olha só aquele momento decisivo. Questão lindíssima. Parabéns, tá? Uma questão linda. Acompanhe, vale a pena você cair dentro dessa questão. No trecho do enunciado, enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade de medicamento na corrente sanguínea crescia. Imediatamente após cessar essa administração, a quantidade do medicamento começou a decrescer. Então, o que é que eu concluo daí? Concluímos que a dose do medicamento deixou de ser administrada no tempo T correspondente à quantidade máxima do medicamento na corrente sanguínea. Ou seja, o tempo será o x do vértice. Nesse caso, o tempo do vértice calculado pela expressão. Então, entenda. Quando a quantidade de medicamento atingir o valor máximo, é lá onde está o x do vértice. X é tempo. Atenção, olha para mim. É muito comum o aluno se atrapalhar x do vértice e y do vértice. Por que nesse caso é x do vértice? Porque ele quer saber o tempo. E tempo é quem está ao quadrado. O tempo é o x. Agora, se ele tivesse pedido qual a quantidade máxima do medicamento, aí seria o y do vértice. Então lembre, quem está ao quadrado é o x. Como é o tempo que está ao quadrado, é ele que você tem que achar. É o tempo para o qual a quantidade é máxima. Se fosse quantidade máxima, era y do vértice. Mas ele está pedindo qual o tempo, então ele quer o x. Como é que calcula o tempo do vértice? O x do vértice? Menos b sobre 2a. Aí vamos lá, quem é o b? 7. Quem é o a? Menos 1. Vamos fazer isso. Tempo do vértice, menos 7 dividido por 2 vezes menos 1. Menos com menos é mais. Tempo do vértice, 3,5 horas. Ou seja, letra A.
O que é que perguntou na questão? Qual é a quantidade inicial do medicamento e qual é o tempo de administração da dose? A dose foi administrada até o momento que ela atingiu o valor máximo. Depois disso começou a decair. Só que aí eu quero fazer o seguinte para você. Tá? A partir de agora a gente vai construir o gráfico em todas as questões. Então eu quero você comigo aqui. Já sei que A é menos 1, que B é 7, que C é 60. Terminamos a questão, tá? A gente vai só enriquecer agora. Vamos construir o gráfico total dessa questão. Perfeito? Vamos lá. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. B é 7. 7 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? Menos 1. Quem é o C? 60. Então ficou 49 mais 240, 289. Raiz de 289. Está sabendo quanto é? Perfeito. Parabéns. 17. Então agora cálculo das raízes. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então fica menos 7, mais ou menos raiz de 289, que é 17. Bem fácil, né? Dividido por menos 2. Então, menos 7 mais 17 é 10 por menos 2 dá menos 5. Menos 7 por menos 17 é menos 24 por menos 2 dá 12. Então, menos 5 e 12 são as raízes. Agora nós temos condições de entender o gráfico. Ó, as raízes, menos 5 e 12. O x do vértice, 3,5. Olha aquela observação. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Então, se eu pegar menos 5 mais 12 dá 7, dividido por 2, 3,5. Então, 3,5 é o tempo para o qual ainda está tendo a administração da dose. Porque depois que cessa, a administração começa a cair. Então, até esse tempo, a quantidade é máxima. E aí, uma curiosidade. Qual é a quantidade máxima de medicamento nesse tempo? Y do vértice. Ei, palmas para você. Você entendeu. T é x do vértice, tempo. Quantidade de medicamento é Y. Y do vértice. Porque o Q está sozinho na expressão. Sozinho. Q. Então é o Y do vértice. Então como é que eu acho o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. O delta nós acabamos de encontrar. 289. Dividido por 4 vezes menos 1, ou seja, 72,25, ou seja, a quantidade de medicamento é máxima no tempo 3,5. E qual é o valor da quantidade máxima? Y do vértice. Olha a observação aqui. É o instante em que cessa a administração da dose, ou seja, no tempo 3,5, a dose tem uma quantidade máxima de 72,25. Ou seja, ela começa com 60, aumenta até 3 horas e meia e depois começa a decair. De modo que em 12 horas não tem mais medicamento na corrente sanguínea. E um detalhe importante, apesar de ter significado matemático isso aqui, ó, na prática o gráfico só tem sentido a partir do zero. Ou seja, isso aqui é apenas do ponto de vista matemático, porque só tem sentido falar em termos de função quantidade de medicamento a partir dos 60, que é o início. Mas a gente faz para você ter uma ideia geral de como é a função. Mas o gráfico realmente tem que começar no 60, atinge o seu valor máximo no tempo 3,5, que corresponde à máxima quantidade do medicamento 72,25, e depois decai até o tempo 12, onde a quantidade de medicamento diminuiu até zero. Observe, não é isso que a questão pediu. Mais uma vez, a questão pediu qual a quantidade inicial do medicamento? 60. E qual é o tempo em que ainda está sendo administrada a dose? 3,5. Se tivesse pedido a quantidade nesse tempo, seria o Y do vértice, 72,25. Legal, né? Sucesso!